Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast, um bate-papo aqui na AD Conexis. Eu sou a Catarina Loder, arquiteta, faço parte da organização, junto da Tony Glass e da Ambienta, e hoje nós vamos conversar com a Adriane Neves. É um prazer estar aqui do teu lado, Adriane, hoje, que é uma das minhas maiores parceiras desde o início de toda a minha jornada, né? Iniciei o meu trabalho junto da Adriane. É verdade. Meu primeiro trabalho, minha primeira chefe. E hoje, além de amiga, parceira em todos, praticamente, nossos projetos. Então, temos muitas casas juntas, né? Que a gente realiza juntas. E o nosso assunto hoje é o transformar a casa em lar. E justamente essa transformação acontece muito com a Casa Móveis, que é a empresa da Adriane, onde 80% dos meus clientes é o interior. E isso eu aprendi com a Adriane e a gente trabalha juntas muito nisso. Então, Adriane, só gostaria que tu te apresentasse para o pessoal e vamos seguir o nosso papo. Certo. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a Catarina e a Deconex pelo convite, né, para um assunto tão interessante que está tão em voga hoje em dia, né? Bom, eu sou arquiteta, né, Adriane Neves, tanto que a Catarina, quando saiu da faculdade, começou a trabalhar comigo, e de lá para cá a gente trabalha muito e, na verdade, se tornou amigas também, né, além de parceiras e profissionais. Eu sou proprietária da Casa Móveis, e hoje eu vim bater um papo, assim, gostoso, sobre transformar a casa em lar, que é uma coisa tão legal, e a gente que participa disso e vê a transformação é a parte que a gente mais curte, eu acho, né? Eu acho que é ver o resultado de um trabalho, né? E ver o cliente satisfeito com aquilo que ele vai ter na sua casa, né? É aquele momento que a gente entrega realmente a casa para a pessoa morar, habitar, né? Então, nós somos as últimas a estar ali naquela obra. E muitas vezes a gente, do mobiliário, a gente não consegue ver a finalização, né? Porque tem clientes que a gente chega lá, faz a montagem, entrega, depois pede uma foto, alguma coisa assim, né? Mas com os parceiros, com os arquitetos, com a Catarina, a gente consegue acompanhar até o final, a gente consegue ver o lugar pronto, mobiliado, com decoração, com vida, já transformado em lar, né? É isso aí, essa é a diferença, né? A gente preza por isso, principalmente lá no nosso escritório, da gente registrar o início, o meio e o fim, né? E tentamos sempre tornar isso como uma equipe, que é juntar, né, todos os profissionais envolvidos, e uma delas é a Casa Móveis. Adriane, vamos começar então. Tá. Quem é a Adriane? E nos conta qual foi teu caminho para chegar até aqui. Tá. Eu sou formada em arquitetura pela Universidade Católica de Pelotas, especializada em interiores. Tá? E o caminho até aqui foi foi longo, porque eu comecei fazendo vestibular para arquitetura, depois desisti. Fui para informática, me formei em analista de sistemas. E depois, quando chegou na hora de construir a minha casa, voltou aquela minha vontade novamente e eu vi que realmente era isso que eu queria. Aí voltei para arquitetura e me formei. E depois eu sempre tive na minha mente assim, trabalhar com interiores. Uma parte que eu gostava e gosto muito. E ao mesmo tempo, eu sempre gostei de empreender. Então, aí eu juntei um pouco da arquitetura e do empreendedorismo e acabei abrindo a Casa Móveis, né? E já faz 10 anos que eu estou nesse caminho, né? E gosto muito do trabalho que eu faço e é bom ver, assim, toda a caminhada que a gente percorreu, todos os parceiros que a gente formou, todos os clientes que a gente teve, e isso me faz muito realizado. Coisa boa, e coisa boa ver esse todo teu caminho para chegar até aqui, que tiveram, né, para as pessoas entenderem que tem essas dúvidas, tu mudou de curso, tu teve perrengues, desafios, até ver exatamente o que às vezes a gente custa, né, a sentir o que realmente a gente quer. Exatamente. Né? Mas quando a gente descobre é uma coisa muito boa. É, coisa boa, que daí flui. Adriane, vamos falar um pouquinho da Casa Móveis, né? O que ela oferece para o cliente final? Quais as vantagens para aquele cliente que opta pela Casa Móveis por montar, né, toda a casa? Nos conta as vantagens e os materiais, enfim, para que as pessoas conheçam. A Casa Móveis
Casa Móveis também foi outro caminho percorrido, né? A gente começou faz 10 anos e eu fui para esse ramo porque a gente trabalhava com mobiliário sob medida e muitas vezes tinha problemas de entrega, problemas de acabamento e a gente, como fica no intermediária, né, entre o cliente e a empresa, às vezes ficam situações constrangedoras, chatas, e aí eu tive vontade então de começar a fazer marcenaria, na verdade, né? E aí, qual o diferencial? Bom, primeiro, a Casa Móveis é uma fábrica de móveis, né? São móveis sob medida. Por que sob medida? Porque os móveis modulados, eles são diferentes. O móvel sob medida, ele é exclusivo. Ele é feito de acordo com o teu ambiente, com as medidas que tu tem. Não é preciso botar nenhuma fechamento, assim, nenhum módulozinho a mais para caber. Não precisa modificar o projeto do arquiteto, que muitas vezes ele tem que ser modificado para encaixar na modulação, né? Então, isso é uma grande vantagem. E o móvel é uma coisa super exclusiva. Depois, a gente trabalha com 100% MDF, e a gente também tem uma equipe própria, quer dizer, a gente faz desde o início, desde a execução na obra, né, até o transporte, até a montagem, garantia de 2 anos e o pós-venda. E é tudo com a nossa equipe. Então não tem que dizer, olha, foi o fulano, não. É a nossa equipe. Qualquer coisa é o problema da casa, né? Então isso é muito importante. Que a gente sente ao trabalhar junto, que são as facilidades. Quando a gente envia um projeto para vocês orçarem, não vem com praticamente nenhuma alteração. O projeto, ele é executado tal qual nós idealizamos. E isso é a vantagem do sob medida, do personalizado, né? A vantagem que eu vejo dessa equipe própria, de ser na cidade, é também o pós-venda e na hora da montagem. Às vezes a gente precisa de regular alguma coisa, ou há um acabamento que a gente quer acrescentar. Às vezes vem um mobiliário novo, né? Coisa assim, então a gente prioriza já fazer isso, já entregar, do que ter um outro processo, né? E como tudo é aqui em Pelotas, é tudo fácil, é tudo rápido, tudo perto, eu não preciso esperar chegar né, de outro lugar. Então isso agiliza a nossa montagem e agiliza também algum complemento que tenha que ser feito, né? O cliente fica muito satisfeito, porque quando ele vai ver que a gente pediu alguma alteração, o arquiteto pediu uma alteração, a gente só avisa, pedimos uma alteração, já tá feito. Sim. Então não tem aquela espera, não tem aquela expectativa de quando que vai ficar pronto. Então isso é algo que, para eu escolher para os meus clientes, é muito satisfatório e muito seguro. Eu tenho essa segurança que vai dar tudo certo. Exatamente. Sabe? Então isso é muito bom. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua relação com os arquitetos, com os designers parceiros, como os projetos chegam até ti, porque eu sei que chegam clientes sem projetos idealizados, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão dos profissionais. Para nós é muito importante ter parceiros, né? Eu acho que toda empresa, ela quer parceiros, né? Independente do ramo e do tipo de parceria, eu acho que tudo agrega e dá mais força, né? Então, para nós é a mesma coisa, os arquitetos, designers, eles são super parceiros porque eles levam o cliente até a ti e eles levam porque eles confiam no teu trabalho, né? E para nós chegam projetos desafiadores, diferentes, ousados, que nos faz parar, pensar, evoluir, estudar. Isso sai da mesmice, da rotina e te faz cada vez mais ter curiosidade, vontade de fazer coisas diferentes, né? Sim. É assim como chegam clientes ousados que nos pedem algo diferente do normal que a gente faz no dia a dia, e a gente tem que pesquisar, tanto que a gente faz muitas perguntas para os nossos parceiros. E aí, será que dá pra gente fazer? Funciona, não funciona? Sim. Porque no papel tudo funciona, né? Isso é importante, assim, ó, que cada arquiteto tenha essa consciência, né? Porque às vezes acontece algum problema, que tem que ter, tudo existe uma maneira ou uma resistência, né? Ou limites. A função tem que funcionar, não adianta ficar uma coisa só bonita.
Exatamente. Ela tem que funcionar, né? Senão não tinha por que existir. Sim, tem que ser bela e funcional, né? Ambos. Então, essa é uma questão que a gente precisa sempre ter essa boa relação. Porque a gente entra em contato com os nossos parceiros e a gente consegue fazer um projeto que não vai nos dar dor de cabeça depois de projetar, né? Aí é que tá trabalhar em equipe, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu tô muito acostumada a trabalhar com a Catarina, né? Em equipe, porque a gente já, no decorrer do tempo, quanto mais tu trabalha com um profissional, com um parceiro, já vai conhecendo um pouco dele, um pouco do trabalho, um pouco do que gosta mais, o que não gosta, né? Então, isso aí vai fazendo, aperfeiçoando o trabalho em equipe. Tanto que a gente teve a última agora que a gente fez, que foi a clínica, né? Uma clínica de coração. Isso. Eles ficaram super felizes, né? Não só com o meu trabalho, nem só com o da Catarina, mas com o trabalho da equipe. Eles frisaram sempre isso, né? Vocês trabalharam muito bem em equipe. E isso é o que realmente é importante, que realmente funciona. Porque não adianta um só trabalhar bem e os outros não trabalharem, né? Então, tudo tem que fluir junto. Porque tudo faz parte de um contexto só. Do contexto de transformar uma casa em lar, de uma clínica em um lugar agradável, né? Então, tudo isso tem a ver com a transformação. Perfeito, é isso aí. Eu queria que tu falasse também, nem estava no nosso roteiro aqui, mas para as pessoas que estão nos assistindo, entenderem que se elas não têm um arquiteto, como é que funciona elas chegarem na Casa Móveis? Como é que é esse atendimento? O que vocês oferecem? Não, quando o cliente chega até a Casa Móveis, ele chega com uma questão, né? Quer fazer um dormitório, quer fazer uma cozinha, e a gente tem profissionais que trabalham com a gente, né? Arquitetos, designers, para desenvolver esse projeto. Então, às vezes eles chegam lá, a gente faz uma conversa, vai ao local, ou eles levam uma planta, e a gente desenvolve o projeto também da mesma forma, tá? Dali a gente vai mostrando para o cliente até ficar no ponto legal, e a gente tenta fazer um projeto não só do mobiliário, mas também do ambiente, para a pessoa visualizar, né? Ver como pode ser feito, e depois, quem sabe, até ir atrás daqueles outros mobiliários que existem ali com outros parceiros, que às vezes a gente dá sugestões, até passa valores, para ela sair de lá com um projeto completo, assim, né? Que ela possa ir atrás e que as coisas realmente funcionem. Existem. Né? Não adianta a gente botar um bloco de uma luminária que não existe. Então, eu sempre falo muito fazer as gurias lá, né? Coloquem no projeto que pode ser usado. Exatamente. Senão a cliente vai vir e dizer, eu quero isso, mas isso não não, isso é a nossa sensibilidade. Exato, a gente costuma dizer, quando a gente apresenta um projeto, a gente coloca uma poltrona naquela cor específica. Por mais que a gente, às vezes, na nossa cidade não encontre o modelo exato, mas a gente tem muitos similares que vão dar aquele mesmo estilo. Claro, e nada é engessado, né, Adriane? Sim. A gente chega lá na loja e às vezes a gente colocou uma poltrona vermelha, mas o cliente se apaixonou pela azul. Claro. A gente vai transformar o ambiente que ele encaixe naquele sonho que é aquela poltrona. Então é tudo um jogo de cintura dentro da parte técnica. Exatamente. Também, né? E aí a gente termina esse projeto todo. Quando o cliente aprova, faz o fechamento do mobiliário. Aí a gente passa para a fila da produção, né? Porque tudo tem um tempo para ser executado. A partir daí vai para execução. Lá a gente executa, monta todos os móveis dentro da fábrica, tá? Faz uma fiscalização, tem processo de fiscalização do mobiliário pronto, como é que tá, no decorrer, até que chega finalizado, ele é novamente vistoriado antes de ser desmontado e carregado para chegar até a casa do cliente. Lá ele é montado novamente, né, até ser finalizado, onde se faz uma conferência para ver se está tudo ok, e a partir dali ele ainda tem mais 2 anos de garantia, e mesmo passando esses 2 anos, a gente dá assistência igual para esses clientes, né? Perfeito, não, isso é ótimo. E foi dessa forma que eu iniciei. Sim. Entrando lá como, né, recém-formada, 1 mês de formada. Eu me formei em dezembro, em janeiro, a Traço Original, que era a tua primeira fábrica, a fábrica de móveis que eu tinha com uma sócia. Isso, e foi muito bom e muito, eu sempre digo isso, foi uma experiência maravilhosa. Por isso que hoje 80% dos meus clientes é interior, porque eu tenho muitos clientes que vieram dessa época e me sinto com a experiência suficiente de muitas vezes dizer se uma gaveta dá com aquela medida ou não dá, pela experiência que a gente tem de tantos anos. E foi muito bom, porque quando a gente começou a trabalhar, eu fazia só os projetos do móvel, né? Então, o que acontecia? Eu recebia o cliente, eu atendia ele, tentava entender exatamente qual seria a necessidade dele, né, e da família.
fazíamos um questionário, uma entrevistinha, fazia o projeto, orçava dentro das técnicas de orçamento, com todas as planilhas, acompanhava a medição, fazia toda a medição, acompanhava a montagem dentro da fábrica e acompanhava antes a fabricação e depois a montagem, a entrega. E isso tudo gera uma experiência para quem é recém-formado, que tem 2 cadeiras de interiores na faculdade. E tu pode visualizar. Eu acho que visualizar, o visual é uma coisa para nós, principalmente arquitetos, né? É uma coisa que a gente pega com muito mais facilidade. Né? Com certeza. E lidar com o público. Porque quando a gente se forma, a gente não tem condições de abrir um escritório, porque eu não tenho equipe, eu não tenho cliente e eu não tenho a experiência. Claro. Então, esse início, que foram 3 anos, de 2010 a 2013, foi super importante. Porque eu consegui ter toda essa experiência e essa parte técnica aguçada, e principalmente o atendimento do pessoa com pessoas, né? Que as pessoas gostam daquele atendimento e a gente aprende como atender. Como lidar com o cliente, né? Porque são muitas dúvidas, é um desafio lidar com pessoas, né? É a parte mais complicada, eu acho, né? Lidar com pessoas, tanto cliente como funcionário. Sim. Né? Então, mas é muito legal também tu conseguir atingir aquele objetivo, né? Porque exatamente. Isso é muito importante. E fico feliz que tu desde lá conseguisse. Que acho que cada pessoa ela vai, com o decorrer do tempo, vai tendo mais experiência, vai ter contato e a gente vai se transformando, né? E chegando na pessoa que a gente é hoje. Então, eu fico feliz de ter contribuído essa caminhada. Que bom. Muito obrigada. Eu queria te perguntar, com o avanço da tecnologia, as mudanças, a pandemia, né? Que foram muitos desafios que a gente tem nesses últimos anos, e junto dos desafios da pandemia, a gente também teve as mudanças tecnológicas, né? Que a gente teve que se adequar a isso. E eu queria saber o que a Casa Móveis precisou investir de alterações, né? Para poder estar junto e nesse momento de alterações atualizada, né? Não, a gente, quando eu comecei, a gente começou eu tinha uma máquina, dois empregados e eu. Aí, a partir daí, a gente foi crescendo e foi investindo no negócio, né? Aí fomos comprando maquinários que são mais precisos no corte, a máquina de coladeira industrial, que ela deixa uma colagem perfeita e com boa durabilidade. E aí a gente foi evoluindo. Depois disso, a equipe foi crescendo, eu fui pegando outras pessoas para trabalhar também em projetos, eu precisei de alguém no administrativo, e aí a gente foi implantando o sistema, primeiro um sistema de clientes, de estoque, né, para gerenciar tudo que a gente porque foi aumentando tudo. Financeiro, aí a gente foi fazendo toda essa parte. Depois disso, a gente implementou um software de projeto, né, a gente foi colocando nele toda a forma que a gente trabalha, profundidades, tipos de gaveta, ferragens. Que foi facilitando a vida de vocês. Foi facilitando. E isso já é uma outra, eu deixei isso já pronto para futuramente a gente trocar o maquinário por algo que seja já direto, né, do software para a máquina, já cortar com as medidas certas, com tudo certinho, que isso agiliza o processo de produção e nos diminui o tempo de entrega, né? Isso é o próximo passo que a gente ainda vai dar. Perfeito. Não, isso é mudanças, né, que só vem, essas questões que a gente tem de desafios, de ter mais mudanças, só vem para somar, né, Adriana? Claro. E aperfeiçoar cada vez mais. E a gente nunca pode parar de ter um objetivo, né, de investir, de querer mais, porque é isso que nos mantém no mercado e faz nosso diferencial. Claro, com certeza. Um assunto, né, Adriane, que a gente tem em alta agora, que é a neuroarquitetura, né, que tá super em voga. Eu gostaria de conversar um pouquinho contigo, porque além da gente entregar para o cliente o mobiliário, eu lá na parte da iluminação, o tipo de cortina, o tipo de piso, a gente entrega sensações. Sim. Né? Então, essas sensações, no estudo da neuroarquitetura, elas impactam na saúde física e mental da pessoa que vai para ali. Então, a gente tem que se dar conta que o nosso projeto vai ter essa influência na família, muito mais do que só um visual, muito mais do que só um funcional. Claro. Né? Então, ele impacta nisso. A gente tem que pensar, principalmente eu como faço a parte arquitetônica,
valorizar a parte de iluminação natural, de ventilação, mobiliários que tragam essas sensações, por exemplo, mais orgânicas para dar uma sensação mais confortável. Exatamente. Cores que encaixem dentro daquele perfil da família e dentro do que a gente quer que transmita aquele ambiente. Então essa neuroarquitetura, se a gente ficasse conversando aqui, daria era um assunto muito amplo. Muito amplo. Ela está em todos os setores e aí ela chegou para arquitetura também, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu enxerga, principalmente como, além de arquiteta, como, né, proprietária de mobiliários, assim, que tu leva para casa dos clientes, isso no dia a dia. Como tu falou, né, a neuroarquitetura, o ambiente impacta no cérebro da pessoa, né? Então, cada coisa remete, né, a alguma coisa diferente. E tudo influencia, né? Vamos dizer, a cor que vai ser usado, a ventilação natural, isso é muito importante, né? E acho que tudo isso também veio muito da questão da pandemia, né? Então, essa ventilação natural, iluminação natural, verdes dentro de casa. A sensação da natureza. Junto. Não podia se sair de casa, né, Adriane? Exatamente. Então, a gente teve que trazer para dentro das casas um pouco daquilo que a gente não conseguia ir. Exatamente. Né? A natureza, as curvas, aquela sensação de... aí o mobiliário com tons, assim, também vai as cores, vai os sentidos, vai, vamos dizer... As texturas, né? Então, foi lançado tantas texturas diferentes que imitam tecido também. Que imita couro, que imita linho. Exato, porque isso aí, ele dá uma sensação de aconchego, né? Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar com todos os sentidos da pessoa, né? O olfato, tanto que vem esses cheirinhos. Os aromas dos ambientes. O tato, que vamos dizer, hoje em dia tu usa muito buclé, aqueles suedes, são... Nos sofás, nas cabeceiras. Tecidos gostosos, que nos abraçam, né? Então, tudo isso a gente tem que fazer. O móvel também mais orgânico, né? Então, as cores dos móveis, o tipo de acabamento, tudo isso vai influenciando, né? E vai trazendo mais aconchego para o ambiente. Perfeito. Não, isso aí é o que a gente tem que prezar quando um cliente vai contratar um profissional, de que o profissional, ele não entrega só o projeto técnico, ele tem que pensar e ele tem que fazer aquela entrevista inicial e entender, ele tem que ter a sensibilidade de entender o que a família precisa, porque muitas vezes a pessoa nem sabe dizer o que precisa. Mas quando a gente vai medir e entra na casa da pessoa, metade da entrevista já tá feita. Sim. Porque a gente já consegue captar o estilo exato daquela família e o que eles vão gostar e o que eles precisam. A segunda coisa é quando eles respondem em entrevista, vamos dizer que 25%, e os outros 25% é quando eles mandam imagens ilustrativas do que eles gostam, porque a imagem fala muito mais do que as palavras. Exatamente. Eu sempre peço também, já manda uma imagem do que tu gosta, pra gente começar a sentir. Porque às vezes a pessoa não sabe descrever, mas ela sabe salvar lá do Pinterest, ela sabe salvar do Google o que ela gosta, muitas vezes do Instagram. Muitas vezes as pessoas vêm com projetos que eu já postei há um ano atrás, que ela se identificou, ou ela vai salvando, e aí quando ela chega, ela me manda vários. Isso é importante pra gente entender e captar o que ela vai querer, e aí sim a gente vem nessa questão da neuroarquitetura junto do projeto, né? E muitas vezes eles sabem dizer o que eles não querem. Sim. Eles não conseguem chegar no que eles querem. Odeio tal coisa, nem pensar tal coisa. Isso é importante. Pra nós é sempre importante. Eu sempre digo, que cores tu gosta ou que cores que nem pensar. Exato. Porque daí a gente consegue ir entendendo e formulando o perfil dessa família, né? Então eu acho que vamos agora fazer um bate-papo, algo rápido, pra gente poder entender um pouquinho mais alguns detalhes. O que pensas que podes auxiliar fazendo ambientes que tenham esses cuidados da neuroarquitetura? Na verdade, a gente tem que... Esse é o grande segredo, né? De transformar o ambiente que a gente está falando em lar. Porque eu acho que depois da pandemia, a gente começou a olhar mais para dentro da nossa casa, né? A conviver mais dentro de casa, a dar mais valor a ter uma casa bonita, organizada, cheirosa, sabe? Isso aí foi transformando um pouco cada pessoa, né? Por tudo que a gente passou, que a gente nunca imaginou que ia passar. Então, sempre, por isso que quando a gente faz o projeto, a gente não faz só o do mobiliário. A gente coloca tudo naquele projeto. Para quê? Para a pessoa olhar e dizer assim,
gostei, é gostoso, é aconchegante, né? A gente coloca plantas, a gente coloca estofados, a gente coloca outras coisas para ela poder visualizar, ambientar, poder visualizar e dizer, é isso que eu quero, né? Se a gente chegar no ponto do que ela quer, né? E isso é super importante, que é coisa boa tu voltar para tua casa, que tem tudo organizado, que tem confortável, aconchegante. Eu acho que faz toda a diferença, porque quando tu tem uma casa organizada, confortável, parece que tu te organiza, né? A tua cabeça fica organizada, né? Tudo fica mais no seu lugar. Então, isso influencia, né, na psicologia das pessoas. Exatamente. Adriane, o que tem de materiais lá na Casa Móveis? Porque a gente entende que são móveis de MDF, a pessoa que é leiga. Mas esses materiais que tu tens, que fazem a cabeceira, que fazem os móveis, que fazem os vidros, o que tu tem, assim, de diferenciais? Explica um pouquinho de cores, do que tá em alta lá na Casa Móveis, para que as pessoas possam entender o que elas podem ter no seu projeto, a não ser só o MDF, saber que, são móveis 100% MDF. Ok. Mas tu tens muitos diferenciais para incluir nisso, né? Tuas ferragens, teus puxadores, quais texturas, o que tem acontecido de mais atual lá nos pontos? Bom, além do MDF, né? A gente tem também, a gente trabalha com portas em vidro, em espelho, reflecta, né? A gente tem, como a gente colocou aqui na feira, a gente trouxe também o MDF que parece uma pedra, né? E trouxe o espelho retroiluminado, né? Liga com touch. A gente também tem a questão das cabeceiras, que a gente também expôs aqui, né? A cabeceira com suede, que tem vários tipos de cores, que também são dos parceiros, né? Que mais que eu posso dizer? As texturas dos MDFs, né? Que as texturas dos MDF são infinitas hoje. Não, só infinita pedra. Tanto que agora, no nosso último projeto, a gente eliminou a parte de pedras dentro do espaço de mobiliários e a gente utilizou MDFs que imitassem a pedra junto dos outros MDFs lisos. Exato. E que ninguém diz que não é pedra, né, Adriana? Então tem esses diferenciais. A gente tem usado. A gente trabalha com várias linhas de MDF, né? Dessas com boa qualidade. E aí a gente tem usado bastante esses que imitam pedra, né? Os outros tons mais sóbrios, como fende, bege, cinza, né? Que tem aquela textura que parece um linho, assim, também, né? A gente tem uma outra que parece um granito, né? Diferente, que é uma pedrinha assim pequenininha. Então, imita couro. O couro é perfeito, né, Adriana? Fica super bonito. As madeiras de demolição. Exato. Tem MDF que tem a madeira mais rústica, outros tem uma madeira mais clássica, né? Então a gente tem uma variedade infinita. Né? Porque a gente acabou de fazer uma clínica infantil também. Exatamente. A gente usou os coloridos. E muitas vezes o que acontece? Quando a gente utiliza os coloridos, a gente parte do MDF para poder escolher o restante. Exato. Então, pra gente escolher a cor do teto que imitava uma nuvem, a gente foi lá na Casa Móveis e escolhemos exatamente o tom do azulado que teríamos, que gostamos, que entrou dentro de tudo, para depois escolher o catálogo e colocar na mesma gama, né? E aí, isso aí também a gente consegue fazer, é uma clínica super lúdica, né? Então, são painéis de casinha, são formatos de nuvem. Formatos de nuvens, que é os cabideiros, né? Então, são, o que a gente diz, né? São projetos ousados e que o Sob Medida consegue tranquilamente fazer, né? Porque é só uma questão de organização, de habilidade, de achar a ferramenta certa. O profissional certo. E o profissional nos desafiar para fazer isso, né? E a iluminação é outra coisa que a gente tem usado muito. Né? Praticamente todos os ambientes a gente tem alguma iluminação sobreposta, uma iluminação escondida, que ela fica, né, atrás de um painel, que ela é indireta. Então isso eu acho que é super interessante também da gente dizer dessas possibilidades de inserir a iluminação. Porque a gente estava falando, né, a iluminação ela traz todo um diferencial para o ambiente, né, um aconchego, né, que a gente está tentando transformar. E a gente tem perfis, né, que é colocado a fita de LED, são perfis embutidos, são perfis sobrepostos, são perfis 45 graus, né, luminárias LEDs pequenininhas, para dar aquele toquezinho só, mais... um destaque em algum detalhe. Né, então tudo isso a gente já tem e já sai no móvel
para ser isso é importante dizer, que daí ele já vai com a cavinha do tamanho certo, né? Isso é uma coisa técnica, mas é uma coisa muito importante. Com certeza. Porque depois chega lá na hora da montagem e não fazer, né? Adriane, pra gente finalizar, qual o propósito da Casa Móveis? O propósito da Casa Móveis, como eu disse lá no início, né, foi trazer um trabalho de qualidade, né, trazer segurança para o cliente saber que ele vai receber na data certa, no tempo certo, com qualidade, com comprometimento, né? Porque a gente, eu, como todo o pessoal que trabalha comigo, que acho que hoje em dia eu posso dizer que eu formei uma equipe já bem comprometida, competente, que ajuda e faz a Casa Móveis, né? Eles são super comprometidos, preocupados com o que o cliente vai receber. E acho que isso faz todo o diferencial, né? Porque hoje em dia é tão difícil, às vezes, tu conseguir, né, esse bom atendimento, essa empatia. Que ele tenha o mesmo ideal. Que isso faz toda a diferença. Não adianta as pessoas, cada uma, puxarem para um lado e fazerem só o seu trabalho. Exatamente. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais, porque hoje em dia também a concorrência é enorme, né? Sim. Então, tu tem que ter um diferencial. E o nosso diferencial, acho que o maior, posso dizer que é isso, porque eu tenho tantos clientes que vão e voltam, né, mais de uma vez, e aí um que faz e fala, depois eu vou vir fazer o quarto da fulana, depois eu vim fazer a sala, quer dizer, então que a gente vê que a gente está no caminho certo. Não, esse boca a boca, tanto na tua, né, na tua atuação como marcenaria e eu como arquiteta, é o que mais vale, né? A gente tá nas redes sociais, a gente tá nos jornais, a gente mostra o nosso trabalho e faz uma publicidade legal, mas aquilo da gente saber, fui indicada pelo fulaninho que já fez a cozinha e adorou, que já fez a casa contigo e adorou. Isso é satisfatório e a gente sabe que tá indo adiante, né? Se a pessoa não tá satisfeita, ela não indica. Claro, não, isso nos alimenta, nos faz querer, né? E tá nesse trabalho, né? Porque se tu vai só te incomodar, então melhor nem fazer. Claro. E eu sou super preocupada com isso. Eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Exatamente. Então, para isso, eu tenho que ter comprometimento sempre com o meu cliente, né? Perfeito. Adriane, só tenho a agradecer por esse nosso bate-papo. Eu acho que foi super enriquecedor. As pessoas que não conheciam a Adriane, que só conheciam a Casa Móveis, e também entender um pouquinho mais de como chegar na Casa Móveis, que pode ser através dos profissionais. Exato. E pode ser diretamente lá na casa. Que serão ambos, né, trabalhos que terão com certeza ótimos resultados. Eu fico muito feliz de participar, eu acho um papo super gostoso, né? Eu acho que isso faz com que o cliente também, aqueles que são futuro cliente, os clientes aprendam um pouco e saibam o que buscar, né? E a gente fica agradecida de ter participado e dizendo que quem quiser procurar a Casa Móveis, ela fica na Avenida Adolfo Fetter, 1981. Perfeito, muito obrigada. Gente, seguimos então aqui na Deconexis. A Adriane é uma das expositoras, está com um espaço lindíssimo. E vamos então conhecer outros bate-papos logo a seguir. Até mais!